Estranho, né? Então, ó, acho que tem algumas coisas aqui pra gente ver. Primeiro que, assim, já mostra uma certa ineficiência que foi o ataque que ele fez. A Guerra dos 12 Dias, ela foi feita pelos Estados Unidos com um objetivo muito claro, que era atrasar ou pelo menos danificar o programa nuclear. Israel eliminou uma série de cientistas, a gente teve Fordow, Natanz, Isfahan, todos os centros nucleares que foram atacados, os bombardeiros B-52 e tal. O Trump, naquela época, falou: pode deixar comigo que eu consegui destruir, eu obliterei o programa nuclear iraniano. O Irã, na época, falou que sim, ele tinha sido impactado, mas que destruir era muita coisa. E aparentemente o Irã estava correto nessa, porque se foi necessário fazer um ataque por menos de um ano depois de ter destruído o programa nuclear, é porque ele não foi de fato completamente destruído, né? Por exemplo, existe o urânio enriquecido, que o Irã tem bastante para fazer possíveis armas nucleares. E a gente não sabe onde ele está localizado. O Irã, ele tem desenvolvido uma série de mísseis que, segundo os Estados Unidos, teriam capacidade até mesmo de atingir os Estados Unidos no futuro próximo. Acho eu que isso foi muito mais uma tática do Trump para justificar o seu ataque do que qualquer outra coisa. Uhum. E o Trump colocou que o objetivo dessa guerra é tirar o regime dos ayatollahs. Ele falou hoje que não tem negociação com esse tipo de gente, usou essa expressão mesmo. Falou que o objetivo é atrasar ou obliterar o programa nuclear iraniano. O que você acha que ele quer dizer com esse tipo de gente? Ele tem um certo preconceito com persas, árabes. Ele, nas declarações, por exemplo, que ele dá em relação à Somália, pode ver. Ele fala que são pessoas fedidas, sujas. Então, claramente tem um quê racista aí, no mínimo, né? Mas ele não tá falando do cara que é um líder autoritário, né? Porque ele lida com líderes autoritários. Com certeza. Então já mostra meio uma falta de... É o Trump, né? Depende muito de quem tá falando, Sim. né? Ele não vai fazer críticas, por exemplo, em relação ao Bin Salman, que é o príncipe saudita, que é tão autoritário quanto, por exemplo, o Ayatollah Khamenei. Que aqui Era, né? Exatamente. Que já deixando muito claro, não estou defendendo, acho que o Ali Khamenei não é um líder legítimo, porque ele oprime a população. Existe um país que tem uma polícia da moral e dos bons costumes para perseguir quem usa um véu de maneira errada, prende a menina e ela aparece morta 2 dias depois, alegando que ela sofreu um ataque cardíaco, sendo que ela nunca teve histórico e era super nova, entende? Na verdade, qualquer país que começa a misturar religião com política caminha para coisas erradas, né? Então, o Irã é um país autoritário. O Irã estava atravessando uma baita crise econômica também. É que o Irã ele sempre vai alegar que a culpa é das sanções. Ah, não, a sanção praticada pelos Estados Unidos me impede de desenvolver. O Irã... O ano passado, por exemplo, a gente teve uma inflação oficial no Irã de 50%. Caralho. O Riad, que é a moeda deles, né? O Rial, aliás, que é a moeda deles, desvalorizou 50% em um ano. Em algumas coisas, como medicamentos, alimentos, a desvalorização chegava a quase 70%. É a mesma moeda do Catar? Lá no Catar acho que é Rial também. É o Rial? É. No Irã não sei, talvez seja. Né? E também Teherã, que é a capital, atravessa uma crise hídrica muito grande também. Tanto que o Pezeshkian, que é o presidente, ele até falava de uma possibilidade de fazer uma evacuação na cidade. Então foi uma confluência de fatores que foi gerando uma instabilidade e uma série de protestos. A população iraniana começou a protestar contra o regime iraniano e o regime iraniano, como sempre, respondeu de maneira extremamente agressiva. Aí os números eles são muito dúbios. Se você pega, por exemplo, os números oficiais do Irã, a Tasnim, que é a agência do Irã, mas que é quase um braço de comunicação da Guarda Revolucionária. Eles falam que ocorreram algumas mortes, alguns incidentes, mas não passa de 1.500. Existem mídias que falam que chegou a 40, 50 mil mortes. Nossa. Não sei quanto foi, Tá. Mas com certeza houve pressão contra os manifestantes. E aí o que o Trump percebeu? Que ele não tinha conseguido acabar com o programa nuclear iraniano, então era uma oportunidade. Ele tentou negociar e o Irã ele não abria mão de alguns princípios, porque negociações aconteceram. Tanto que na semana passada foi a 3ª rodada de negociações que aconteceu em Genebra. Só que os Estados Unidos, na minha visão, eles estavam querendo coisas muito além. Tá. Eles queriam que o Irã abrisse mão completamente do seu programa nuclear, e o Irã tem direito de ter programa nuclear. O Irã ele é signatário do TNP, que é o Tratado de Não Proliferação. Ele pode desenvolver desde que tenha a fiscalização da ONU. E o Irã falou, não, beleza, eu aceito ter fiscalização da ONU e tinha aceitado, inclusive, mandar o urânio enriquecido acima de 60% embora. Só que os americanos não queriam isso.
O que os Estados Unidos querem, eles falam que eles querem formar uma espécie de convênio nuclear no Oriente Médio. Então, todo país do Oriente Médio que não for seu aliado e quiser ter acesso à tecnologia nuclear, mesmo que seja para fins medicinais, fins de energia, tinha que ter autorização dos Estados Unidos. É abrir mão da soberania. O Irã não vai querer fazer. E os Estados Unidos também exigiam que o Irã abrisse mão dos seus mísseis, alegando que tem muitos mísseis que podem atingir bases americanas, que podem atingir bases na Europa. O Irã, que é um país que tem rivalidades com Israel, que tem rivalidades com a Arábia Saudita, vai ter que abrir mão da sua tecnologia nuclear para fins pacíficos e dos seus mísseis? Aí não dá. Então o Trump falou, como não avança a negociação de um lado nem do outro, ele falou que a solução seria atacar e trocar o regime iraniano. E foi o que ele fez. E aí, se a gente for pensar, se a gente for pirar um pouco aqui do ponto de vista da teoria da conspiração, eu já ouvi, por exemplo, um monte de vezes o argumento de que os Estados Unidos estariam financiando as manifestações no Irã. Uma coisa que tem em comum entre o Irã e a Venezuela é que eles lidam com petróleo também, né? E os dois são grandes vendedores da China também. Pois é. Então, essa negociação aí me parece... sabe quando tu tá pedindo um troço pra um cara que tu sabe que ele não vai aceitar só pra eu poder te dar um socão? Não, parece mesmo. Né? Parece. Então, assim, é tudo... Peraí, o Trump, isso aqui tá desenhado, isso é um teatro, de certa forma, porque o Trump ele queria estar ali, não tem jeito. O Trump ou alguém, né? Ou o consórcio Estados Unidos e Israel, né? Algum por uma razão, outro por outra, talvez, mas tem algumas coisas aí semelhantes, por exemplo, de Venezuela e o Irã, inclusive do ponto de vista do que eles têm de riqueza, né? Assim, talvez... Ou eu tô maluco? Não acho que tá maluco. Realmente ele tem interesse de tirar o governo iraniano, mas eu acho que o momento talvez não fosse agora pro governo americano. Por quê? O Trump ele vem passando por uma queda da sua popularidade. Muito por conta das questões econômicas. A dívida americana está subindo, a inflação, por mais que esteja reduzindo, mas não de uma maneira tão acelerada para reduzir a taxa de juros. Ele está comprando briga com o Fed, com o Banco Central. E, claro que uma guerra contra o Irã é uma possibilidade dos Estados Unidos ter que dispor de mais armamentos, mais gastos militares e aumentar o seu endividamento. É fato que existe uma resistência na própria população dos Estados Unidos por mais uma atitude imperialista do Trump. Foi feita uma pesquisa, algum órgão dos Estados Unidos, que dava conta que só 27% da população americana apoiava uma intervenção dos Estados Unidos no Irã. O resto considerava que era uma guerra que não tinha muito sentido para os Estados Unidos. Então, pode gerar inflação, possibilidade de aumento dos gastos, instabilidade política, porque pensa assim, o Ali Khamenei, ele morreu, beleza. Outros líderes da Guarda Revolucionária também morreram. Isso quer dizer que o regime acabou? Nem de longe. O Ali Khamenei já tinha 86 anos. Ele já estava sob um cerco militar. Todas as fontes iranianas alegam que ele já tinha toda uma cadeia ali de comando definido. Se eu morrer, vai ser sucessor. Existe um conselho ali de especialistas que já vai indicar um novo ayatollah para comandar o país. Então, como que os Estados Unidos vai conseguir derrubar esse regime? Ou se os ataques que acontecerem tirem completamente a capacidade militar do Irã conseguir responder, eu duvido muito que isso aconteça, ou se ele fizer uma intervenção por terra. Só que fazer uma invasão por terra contra o Irã é problema. Por quê? Porque o Irã é um país que ele é 4 vezes maior que o Iraque. Olha a dificuldade que os americanos tiveram no Iraque. O Irã é um país que ele é muito mais poderoso do que o Iraque era em 2003 e do que o Afeganistão era, por exemplo, em 2001. O Irã tem uma série de aliados regionais, grupos, vários deles terroristas, inclusive, né? O Hezbollah, o Hamas e tal. Que poderiam atuar em coordenação também com o Irã, e a própria geografia iraniana ela é bem difícil. O sítio geográfico assim, é um relevo muito montanhoso, uma região muito árida, então dificilmente os Estados Unidos teriam a capacidade para fazer uma mobilização por terra para conseguir superar em curto prazo o Irã. Na mar lá do outro lado do mundo e tal, né? Eles até têm porta-aviões, têm bases militares mas ali. Os caras que estão em volta ali não estão dispostos também a dar uma ajudinha, segurar a onda, que é isso que você está falando, né? Antes da guerra, eles realmente não estavam dispostos. Você via pronunciamentos. A Jordânia falou que não ia ceder o espaço aéreo, o Catar não ia ceder o espaço aéreo, a Arábia Saudita não ia ceder bases e tal. A questão é que como o Irã... Olha a complicação, né?
como os Estados Unidos atacou o Irã? E o Irã falou, bom, não consigo responder os Estados Unidos. Então vou responder o mais próximo aqui. Lançou uma série de mísseis contra Israel, contra Tel Aviv e tal, e começou a atacar os países do Oriente Médio que tinham bases americanas. Atacou o Catar, atacou os Emirados Árabes, atacou a Arábia Saudita. Militares. Não só as bases militares. Atacou pontos de civis também, atacou hotéis, atacou, por exemplo, consulados. Hoje, talvez um grande erro estratégico do Irã é que o Irã alega, não confirmou esse ataque. Ele alega que pode ter sido um ataque de bandeira falsa. A gente teve um ataque hoje que atacou a maior refinaria da Arábia Saudita. E mexer com o petróleo dos sauditas é querer comprar guerra, claro, com a Arábia Saudita, né? Então, hoje, vários países do Oriente Médio, 6 países ali do Golfo que foram atacados, eles fizeram uma carta, uma resolução falando para o Irã que eles entendem os ataques que o Irã quer fazer em retaliação aos Estados Unidos, mas que ele está atacando civis e posições infraestruturais que são importantes para os países do Oriente Médio. E que se esses ataques continuarem, os países árabes vão se mobilizar para trazer uma resposta contra o Irã. E aí os europeus também já começam a se manifestar. Por exemplo, o Reino Unido, que falou que não ia ceder base. O Keir Starmer hoje anunciou, Trump pode usar as bases do Reino Unido para fazer os ataques que você quiser. A França fez um pronunciamento hoje super emblemático. O Barrot, que é o primeiro-ministro lá da França, ele anunciou que a França, primeiro, não vai ficar mais fornecendo informações de quantas ogivas nucleares eles têm, porque ele percebeu que essa guerra entre Irã e Estados Unidos é uma guerra que tende a se espalhar para outros lugares do planeta e a França precisa ter suas próprias defesas. Então a França falou que vai aumentar o número de arsenal nuclear, que vai fazer um guarda-chuva nuclear sobre a Europa e não vai fornecer informação para a ONU, Estados Unidos, Rússia, nem nenhum país. E a França está disposta a cooperar com os países árabes, caso os países árabes resolvam fazer uma retaliação com o Irã. O Merz, da Alemanha, vai ter uma reunião também com o Trump, ou um telefonema amanhã, na terça-feira, para muito possivelmente anunciar também que a Alemanha está disposta a coordenar, junto com os Estados Unidos, a tirada do regime iraniano. Então é uma guerra que vai ganhando proporções assim cada vez maiores. E por que todo mundo identifica que devia estar apoiando os Estados Unidos? Porque o Irã saiu atacando todo mundo? Eu acho que é pela natureza do regime iraniano, né? Por isso. Exato. Todo mundo reconhece que o regime meio... não devia estar ali. Exatamente, que é um regime autoritário. Só que ninguém queria dar o primeiro passo. Exatamente. Por quê? Porque isso desrespeita a Carta da ONU. A gente pode até conversar depois sobre a falta de legitimidade que a ONU tem, mas seguindo... Tanto que o Trump falou sobre isso. Falou assim, olha, o Keir Starmer, ele não queria fornecer a base para mim porque ele ainda estava pensando em algum tipo de legitimidade. Ele achava que poderia ser ilegítimo esse movimento. E claro que você não pode atacar o líder de um outro país, a não ser que haja uma resolução do Conselho de Segurança ou que aquele país tenha te atacado. Então, feriu a Carta da ONU. Claro que a Rússia também fere, né? Não estou falando de novo, né? Não estou defendendo o regime iraniano. Mas feriu a Carta da ONU. Com essa atuação dos Estados Unidos, os outros países, bom, já que agora já foi, a gente vai apoiar para representar os nossos interesses. O Irã, ele é um dos maiores, o segundo ou terceiro maior reserva de gás natural que tem no mundo, é uma das maiores reservas de petróleo e, como falei, controla o Estreito de Hormuz, que faz toda aquela comunicação. Além disso, o Irã é a cabeça do povo ali, a cabeça pensante dos tentáculos que atuam contra os interesses do Ocidente no Oriente Médio. A Jihad Islâmica, o Hamas, o Hezbollah. Então, com certeza, a queda do regime iraniano é super estratégico pro Ocidente. Entendi. E enfraquece diretamente esses grupos, porque eles seriam financiados pelo Irã, né? O Hamas, por exemplo, seria financiado pelo Irã. O Hamas, o Hezbollah. Isso. O Hezbollah, Israel já anunciou também que é para evacuar algumas posições de Beirute porque eles vão atacar. E o Israel alega que é para danificar o Hezbollah. Falam, não é confirmado, mas que o líder do Hezbollah também já teria sido morto pela ofensiva que Israel fez. Tem os Houthis, por exemplo, no Iêmen. Os Houthis, eles anunciaram também que em apoio ao Irã, eles estão fechando o Estreito de Bab al-Mandeb, que é um estreito também super importante que conecta o Mar Vermelho ao Canal de Suez. Só para ter uma noção, se o Mar Vermelho está fechado porque o Estreito de Bab al-Mandeb não pode ter nenhum tipo de comercialização, para você fazer um comércio partindo da Europa com a Índia, por exemplo, teria que fazer todo o contorno pelo continente africano. Igual era, exatamente. Cabo das Tormentas e tal, né?
Então, só disso já... Cabo das Tormentas, né? Da época lá da África do Sul. Então, só isso aumenta o tempo do frete, aumenta os custos logísticos. Então, por isso que o preço do petróleo dispara, há um risco de inflação. Os outros países do Golfo, eles não queriam se envolver nesse conflito, porque causa uma desestabilização que gera impactos econômicos. Mas o Irã foi lá e tacou bomba nos caras. Na verdade, quem atacou primeiro foi Israel e Estados Unidos, Tudo né? bem, mas aí o Irã foi lá e tacou bomba nos e caras. respondeu nos países. Exatamente, né? E respondeu nos países. E os... Entendi. Que merda, né, cara?